Fala galera do Estudando.com, tudo bem com vocês? A gente vai continuar nosso papo sobre ácidos nucleicos agora, DNA e RNA, que são as moléculas que dão as informações de todas as suas características. Lembrou lá? Pois é, cara, nessa aula a gente vai ver a comparação entre DNA e RNA, ou seja, quando que você vai poder diferenciar esses dois tipos de molécula? Ou melhor, cara, quais são os aspectos que você vai poder usar para diferenciar esses dois tipos de molécula? Beleza, galera? Vem comigo aqui, ó. Só para você lembrar, a gente tem o seguinte: nucleotídeo, que é a parte básica do seu DNA e RNA, e ele tem três partes. Acompanha comigo. Fosfato, que está de azul no desenho para você. A gente tem a pentose de rosinha aqui, e de laranja a gente tem a base nitrogenada. Lembrou lá? Todo DNA e RNA são formados pela união entre nucleotídeos diferentes, cara. E aí eles podem se diferenciar da seguinte forma, ó. Acompanha comigo nesse quadrinho que eu fiz para vocês. Primeira coisa, o tipo de pentose entre DNA e RNA, eles são diferentes, cara. Aí a gente chama o seguinte, ó, no RNA a gente sempre tem uma ribose, enquanto no DNA a gente sempre tem uma desoxirribose. Galera, primeira aula sobre ácido nucleico, a gente já falou sobre isso. A diferença está literalmente em um oxigênio. Ou seja, lá na pentose do DNA, em vez de ter C5H10O5, que é uma ribose, a gente tem C5H10O4, ou seja, uma ribose menos um oxigênio. Demorou? Pentose, essa partezinha em rosinha, em roxo aqui para vocês. Tudo bem, galera? Olha aqui. Além disso, cara, o tipo de base nitrogenada pode mudar. Lembra que eu disse para vocês na última aula que eram 5 tipos de base nitrogenada? Pois é, cara. Apesar de serem 5 tipos, cada um desses tipos de molécula, o DNA e o RNA, só possuem 4 deles. A adenina, citosina e guanina é comum aos dois. Só que tem um diferente em cada um deles. Tudo bem? O negócio é o seguinte, ó. No RNA você tem uracila e no lugar da uracila no DNA você tem a timina. Ou seja, galera, a timina e a uracila são as únicas bases nitrogenadas que vão ficar exclusivamente no DNA, no caso da timina, e no RNA, no caso da uracila. Os outros 3 tipos de bases nitrogenadas são comuns aos dois. Beleza, meninos? Por último, cara, a gente diz o seguinte, ó. O RNA, ele é uma molécula mais transicional. Você vai ver isso na próxima aula. Ou seja, ele vai levar a informação do DNA que está no núcleo até o citoplasma para a proteína ser formada. Tudo bem? Então ele é sempre cópia do DNA, cara. Por isso, o RNA, ele é fita simples, ou seja, ele é formado, acompanha comigo aqui, ó, só por uma carreira de nucleotídeos. Tudo bem? Só que o DNA, galera, é a sua informação básica, cara. Ele é o seu HD principal, aquele que guarda todas as informações que você precisa para formar o seu organismo, cara. Então a gente não pode ter uma cópia só. Lá no DNA, além da cópia principal, a gente tem uma cópia de segurança. E é por isso que a gente diz que o DNA, ele é fita dupla. Presta atenção comigo nesse desenho aqui, velho. Eu fiz 2 sequências de DNA para vocês, tudo bem? A verdade é assim, né? Sequências complementares de DNA para você entender mais ou menos como é que acontece essa questão de cópia, tudo bem? Da molécula de DNA. O negócio é o seguinte, ó. A gente tem aqui uma sequência de nucleotídeos, que seria a nossa cadeia principal. Só que como no DNA a gente tem fita dupla, sempre acompanhando a cadeia principal, você tem uma cadeia complementar. Tá vendo aqui, cara? Você tem uma outra cadeia de DNA que vai guardar também a informação. Por que isso acontece, galera? Porque se você perde esse lado, você ainda tem uma cópia de toda a sua informação. Se acontece alguma coisa na sua célula e você perde o lado de lá, ainda sobra essa informação para você utilizar, ou para você conseguir reconstituir a molécula de DNA. Galera, o que vocês têm que lembrar sobre essas 2 fitas de DNA é que elas são sempre complementares e antiparalelas. O que isso quer dizer, PVzinho? Quer dizer o seguinte, ó. Meninos, presta atenção, regra muito básica que costuma cair bastante em prova. Sempre que você tiver uma adenina em uma fita, você vai ter uma timina na outra fita.
Isso se repete, cara, se tiver na ordem contrária, ou seja, se nessa fita 1 for uma adenina, aqui vai ser uma timina, tudo bem? A mesma complementaridade, e é isso que está falando nossa primeira palavrinha aí, ó, acontece com a citosina e a guanina. Então, se você tiver uma guanina em uma fita, você vai ter sempre ligado a ela uma citosina, tudo bem? Aqui embaixo a mesma coisa, ó, se você tiver uma guanina, você vai ter sempre na outra fita uma citosina. Isso porque esses nucleotídeos, eles têm atração um pelo outro, tudo bem? E como eles se atraem, cara, eles permanecem ligados. Isso faz a união das duas fitas de DNA. Tudo bem, galerinha? Olha aqui. A outra palavra que eu falei para você são antiparalelas. E aí eu vou precisar que você lembre um minutinho do assunto que a gente falou no último vídeo. Você lembra que o carbono da pentose que está ligado no fosfato é o carbono 5. Lembra lá? Vou chamar ele de 5'. Tudo bem? Quando você vem aqui para baixo nessa fita de DNA, qual carbono que sobra disponível desse lado? Carbono 3'. Tudo bem? Se essas fitas são antiparalelas, a outra fita vai sempre estar na direção contrária, cara. Ou seja, a gente vai chamar de fita 5', 3', e a fita 3', 5'. Sempre em direções opostas. Dá para ver como que o nucleotídeo ele está virado ao contrário na outra fita? Pois é, galera, essa é a regra para você saber como são as duas fitas de DNA. E aí, sabe o que é legal, cara? Bom, se o número de timinas de uma fita sempre está ligado à adenina na outra, o número de adeninas sempre vai ser igual ao número de timinas numa fita de DNA, e a mesma coisa serve para o número de citosinas e guaninas, que vão ser sempre os mesmos. Cara, os caras costumam cobrar muito isso em questão e você precisa ficar ligado. Beleza, galera? Nas próximas aulas a gente vai ver como que o DNA e o RNA são usados dentro da sua célula para fazer o seu metabolismo e você precisa me acompanhar. Até o próximo vídeo.